noite, gente. Graças e paz a todos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no telefone. Chegou umas coisinhas aqui no telefone. A gente precisa... Glória a Deus. Muito bom, né? Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos esse mês. Vamos estar falando sobre pais, né? Filhos. É uma relação de amor entre pais e os filhos, né? Também, e muitas vezes, é uma relação conflituosa. Muitos conflitos dentro das casas, muitos conflitos por parte de irmãos. E tudo gira em torno, né, da família, tudo gira em torno da paternidade, a maternidade também. E é interessante, nesse mês, né, considerado o mês da família, mês das mães, nós falamos um pouco sobre esse assunto, bem sabendo, né, que é um assunto que com certeza não vamos estar ouvindo tantas vezes aqui. Por isso que é importante, quando a pessoa aproveita, né, determinados assuntos para agregar conhecimento e também provocar algum tipo de mudança. Porque a palavra de Deus ela é pregada para nós, para nos provocar a mudança, para nos levar a um nível de raciocínio diferente, para nos tirar do ponto A e nos colocar no ponto B. Os propósitos de Deus com a sua palavra são eternos. É interessante que a palavra de Deus ela abrange tudo daquilo que nós, seres humanos, precisamos saber para vivermos e para desenvolver a nossa vida cristã. Eu quero ler com você 2 textos. O primeiro está no Evangelho de João. São textos muito conhecidos. Olha bem o que estamos lendo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João. A saber, aos que creem no seu nome. Agora vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. XIX. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, a expectativa da natureza é que os filhos de Deus se manifestem. Como manifestar a filiação de Deus se grande parte da humanidade ainda tem dificuldade com a sua paternidade física, terrena? Porque uma coisa é espelho da outra.
Nós vivemos num mundo espelhado. Já falei isso aqui. A oração, uma das principais orações que Jesus ensinou, ela tem um trecho que diz assim: assim na terra como no céu. Então o nosso mundo é um mundo espelhado do céu. É um mundo que precisa estar em concordância com o céu. Quando Deus quis apresentar a Moisés um tipo de templo, um tipo de lugar para ser adorado, para onde ele fosse adorado, o que ele fez? Falou: Moisés, sobe no monte. Moisés subiu o monte, e quando Moisés estava no monte, Deus disse: você vai fazer de acordo com o modelo que eu estou te mostrando, é o modelo que está no céu. Então, para todas as coisas que vivemos aqui na terra, existe um modelo do céu. Agora você imagina, o homem peca. Nós pecamos em Adão, pecamos em Eva. A consequência desse pecado foi essa ruptura. Rompeu-se essa ligação. A ligação entre o céu e a terra. À medida que o homem se desliga do céu, ele vai perdendo referência. A referência que ele precisa na terra, ele começa a perder. E uma das referências que fez mais dano aos seres humanos foi a paternidade. A perda da paternidade. Quando João está escrevendo esse evangelho, logo no começo ele diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Quando ele diz deu-lhes o poder ou deu-lhes a autoridade, isso quer dizer que havia perdido. Nós perdemos essa referência. O ser humano perde a referência de Deus. Mas em Jesus, essa referência, ela tem que ser restaurada. E às vezes nós pensamos, né? Não, quando eu aceitei Jesus agora eu sou um filho de Deus. Sim, na conjectura, no geral, nós somos filhos de Deus. Mas na realidade, ainda existe uma construção a ser feita, quer dizer, um reparo desse desligamento. Tem que haver reparo do desligamento. Por isso que ele diz, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, algo que havia se perdido. A imagem de Deus no homem, a imagem que tinha Adão, ela vem se perdendo gradativamente para a humanidade. E essa imagem, ela só consegue ser restaurada onde? Em Cristo. Só em Cristo restauramos a imagem de Deus. Pastor, o senhor quer dizer que as pessoas que não estão em Cristo, elas não correspondem à imagem de Deus? Não correspondem à imagem de Deus, porque a imagem de Deus recuperada em nós só depende de Cristo, depende de Cristo. E os outros seres humanos são filhos de Deus, mas que não entenderam a sua filiação. Perderam a imagem. Você já percebeu quando você encontra alguém e que você diz assim, poxa, essa pessoa não puxou nada ao pai dela. É completamente diferente. Perdeu aquela imagem. Ou positiva ou negativa. Não importa. Então, queridos, onde nós queremos chegar? A ausência da paternidade produz filhos imaturos. Quando eu li para você aqui, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, não é a mesma coisa, não é o mesmo contexto de João capítulo 1. O que Paulo está ensinando aqui, na linguagem grega, são os talmidins. É uma filiação, são filhos de Deus, talmidins, filhos maduros, filhos amadurecidos.
Então, queridos, o amadurecimento, veja bem, de nós é uma necessidade vivida por todas as pessoas, ou a maioria das pessoas. Uns amadurecem precocemente, estragam suas vidas. Outros amadurecem tardiamente, também perdem suas vidas. E nós encontramos também ainda grande parte que não consegue amadurecer. Por que eles não amadurecem? Por que nós encontramos homens e mulheres de 40 anos com uma mentalidade ainda de adolescente? Porque nós encontramos pessoas com seus 50 anos ainda fazendo questões como se fossem ainda crianças, ou adolescentes, ou jovens. Não sei se você já percebeu dentro das casas, dos lares, quando os casais começam a brigar. Sabe por que os casais brigam? Falta de maturidade. Não amadureceram. Se você for levar em consideração os motivos das brigas de todos os casais, você vai ver que são coisas tão pequenas, mas que, se elas continuam, elas levam as pessoas até a um divórcio, uma separação. Por quê? As pessoas saem para a vida sem o devido amadurecimento. Elas não amadurecem. E elas levam essa questão para os casamentos. Nos casamentos você percebe o quê? Quando um casal cobra muito do outro, sabe o que eles estão cobrando? Eles estão cobrando dos seus pais. Eles cobram dos pais o tempo todo, inconscientemente. Ele acha que aquela pessoa que está à frente dele, ele olha aquela pessoa, mas o seu inconsciente está reportando uma cobrança paterna ou materna. É um cuidado que não teve, atenção que não recebeu, o sustento que não chegou, a roupa que não conseguiu vestir, o aniversário de 15 anos que foi frustrado, a escola que não frequentou. Os adultos só cobram isso. E eles cobram de outro adulto que está junto com eles. Sabe por quê que ele cobra? Porque ele não entendeu que a cobrança que ele faz não é diretamente para aquela pessoa. Porque ele tem uma informação que não foi suprida, e toda informação que não é suprida no ser humano, ela vai gerar uma falta eterna, e é uma cobrança eterna. Posso ouvir um amém aí? Espero que ninguém durma. Nós precisamos encontrar algumas causas para minimizar essas consequências. Precisamos vasculhar e encontrar algumas causas para minimizar essas consequências. E vamos para a Escritura. Precisamos vasculhar a Escritura para entender alguma coisa que acontece com algumas famílias. Sempre quando nós temos um problema para resolver, nós precisamos nos reportar primeiramente a Deus e ao seu Espírito. Depois nós vamos para a Escritura, para ver se tem alguma coisa escrito sobre esse assunto. Tem a história de Isaac, Esaú e Jacó. São gerações de homens com promessa. Deus tinha uma promessa com Isaac? Tinha.
tinha uma promessa com Jacó? Tinha. Tinha uma promessa com Esaú? Também tinha. Promessas que eles precisavam alcançar, mas que a trajetória de onde eles saíram até a conquista da promessa, você percebe as dificuldades que eles enfrentaram. Nós vamos tentar encontrar aqui, dentro da Escritura, alguma coisa que nos informe, nos mostre o que aconteceu com esses homens. Isaac, Jacó e Esaú. O que tem de positivo nesses homens? Promessa. O que tem de positivo na tua vida? Promessa. Agora eu te pergunto, a que distância você está da promessa? Ou há quanto tempo você está em busca dessa promessa? De repente, as informações que chegaram até você, de repente tem dificultado a tua trajetória até a promessa. Por que as histórias de Jacó e Esaú se entrelaçam negativamente? Por que esses dois personagens passaram a viver uma busca desenfreada pela felicidade? Você percebe a trajetória de Esaú e Jacó, quando ele sai da casa do pai dele? O que eles vivem para alcançar a felicidade, o que eles viveram para alcançar uma promessa? Aonde tudo começa? Tudo começa com uma família. Tudo começa com uma família que está disfuncional. Disfuncional não quer dizer que está acabada, não. Disfuncional é que não está cumprindo funções. Alguém não está cumprindo sua função. Ou alguém está cumprindo a função do outro, deixando a sua. Ou alguém não está informado que ele precisa executar uma função dentro de casa. O pai tem uma função, a mãe tem outra função, e os filhos também têm função. O responsável na condução dos processos, veja bem, o responsável na condução dos processos promocionais dos filhos são os pais. Principalmente o pai. O Salmo 127, se eu não me engano, ele informa que os filhos são como flechas dentro de uma aljava, que quem carrega? Quem carrega as flechas são o pai. Porque é ele que tem a responsabilidade de esticar o arco e lançar as flechas. Nós conhecemos a história de Isaac bem, né? Isaac foi o filho de Abraão que herdou uma bênção conquistada pelo pai. Se você observar a história de Isaac, é uma história muito boa. A tranquilidade, a vida que ele viveu, a paz, a tranquilidade que viveu Isaac, poucas turbulências. Por quê? Porque ele recebeu a herança conquistada pelo pai, ele abraçou aquela herança, ele disse, é minha. E viveu nela.
Mas me parece que ele viveu uma vida como um filho, até depois de gerar filhos. Era um filho criando outros filhos. Onde é que está a dificuldade nisso? Todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Porque vai haver uma confusão de funções. Você já percebeu quando o pai, ele se comporta como irmão dos filhos? O que acontece com essa família? Ou a própria mãe se comporta como irmão das filhas ou dos filhos? Ela deixa de cumprir a sua função. Ela não cumpre a função. E consequentemente, quando os filhos estão chegando para tomar posse de suas vidas, a informação que eles receberam vai gerar uma dificuldade. Você percebe que Isaac, ele aparenta um distanciamento dos filhos? Não sei se você percebeu, ou foi só eu que percebi isso. Ele parece que ele está um pouco distante dos filhos, sabe? Porque tem aquela necessidade, sabe, da mãe estar ali em cima. Quando uma mulher está muito em cima, sabe, dos filhos, tentando organizar a vida dos filhos, tentando direcionar a vida dos filhos. Eu quando olho para Isaac, olho para a história dele, eu vejo um homem sentado, eu não sei você. Eu vejo um homem sentado. E eu vejo uma mulher preocupada. Eu vejo uma mulher muito preocupada. E ela começa a correr, sabe? A fazer coisas para que os filhos não fiquem desamparados. Eu vejo um pai tranquilão. E as coisas acontecendo. Era um pai presente, mas ao mesmo tempo ausente. Esse distanciamento, essa presença não percebida dentro de casa, gerou uma lacuna. Qual é a lacuna que gerou? Quando você vê a mãe dos meninos, a Rebeca, ela entrando, parece que ela entra em áreas que não compete a ela, não competia a ela dizer quem é que vai ser abençoado, quem vai chegar primeiro, quem vai chegar depois. Eu não acredito nem na maldade dela. Eu acho que ela não teve maldade naquele momento de colocar Jacó. Eu acho que ela viu Jacó um pouco de lado, escondido, e ela começa, sabe, a empurrar o menino. É uma lacuna que foi preenchida, querido, e foi um desastre. Um desastre para aquela família, um desastre para aqueles meninos. Amém? Tem alguém aí? Você percebe que os meninos, eles começam uma busca desenfreada? A mãe dá um start. Parecia que Isaac ia morrer naquele dia. Isaac morreu naquele dia. Olha a precipitação, olha a ansiedade de uma mulher fora da sua função, com um homem fora da função dele. Ela gerou uma ansiedade nela, parece que ela começa a precipitar coisas. E os filhos começam a correr. Eu vejo os filhos, sabe como? Eu não sei se você percebeu,
ou foi só eu que percebi, parece que os filhos estão correndo, sabe? Correndo para agradar o pai. Eles querem fazer alguma coisa para o pai perceber. Eles querem que o pai perceba eles. Os dois meninos. E o pai está lá tranquilão. Por que o pai estava tranquilão lá? Aí tu vai dizer, poxa pastor, mas ele era cego. Estava ficando cego. A visão dele já estava turva. Um pai cego. Ele era um pai cego dentro de uma casa, onde as coisas estão acontecendo e ele não está percebendo. Ele continua no seu trono. Desculpe os homens, né? Acho que eu estou falando para muito homem hoje, né? Mas as mulheres também vão ficar sabendo. Meninas, não fiquem cobrando dos meninos depois não, tá? Por favor. É só para saber. A cegueira estava materializada naquele homem. Era um homem que não estava enxergando sua casa. Mas ele era o centro. Tudo girava em torno dele. Como um filho único. Criado como um filho único. Paparicado como um filho único. Amparado pela mãe e pelo pai. A cegueira impedia o pai de distinguir, veja bem, um pai que não sabia distinguir a individualidade dos filhos, que cada filho é um filho, nem gêmeos são iguais, nem gêmeos se comportam iguais. Os pais que colocam roupinha igual nos gêmeos, né? Coitado, quando eles crescem revoltados com aquilo que eles não gostam. Quem já conviveu com gêmeos sabe disso. Eles não gostam de se vestir igual, porque eles pensam diferente. São diferentes. Eles nasceram na mesma casa, mas eram diferentes. Um era caçador. O outro cuidava de bicho. E o pai cego não sabia distinguir a diferença de um de outro. Não percebeu a criação dos filhos, não percebeu que eles cresceram. Ele queria identificar apenas pelo toque da mão, porque a visão, ele perdeu a visão, perdeu a sensibilidade de enxergar os filhos. Quantos pais tem aqui? Quantos homens tem aqui? Levante a mão. Quem é pai, levante a mão assim. Quem não é pai, se prepara. O que tem em comum entre esses dois meninos? Eles estão aguardando o pai dar destino. Eles aguardam o pai dar destino. E o pai não deu destino. A mãe forçou um destino. A mãe se antecipou para o destino dos filhos. O auge da cegueira do pai, a gente percebe na hora que ele vai abençoar os filhos, na hora que ele vai dar destino. Quando ele está abençoando naquela cultura, ele está dando destino para os filhos. Então você vê quando um patriarca, um homem daquela época, quando ele pegava os filhos, ele precisava fazer uma declaração profética para os filhos. Aquilo era o destino que eles iam viver. E eles estavam na expectativa daquilo, eles precisavam viver aquilo.
Só que ele não conhecia a identidade dos meninos. O desconhecimento da identidade dos filhos levou o pai ao erro. A gente precisa conhecer nossos filhos. Tem filho mais calado. Tem filho mais falante. Tem filho mais quietinho. Tem filho mais agitado. Tem filho mais estudioso. Vai ser bom em matemática, português e geografia, ciências. Mas tem o filho mais introspectivo. Vai ser alguém ligado às relações humanas. O pai precisa conhecer isso. O pai tem que olhar para o filho e ver assim, peraí, esse menino dá para ser mecânico. E esse aí não. Esse aí é papel e caneta, mano. Papel e caneta para ele. E aquele ali? Não, aquele ali é desenho. E aquele outro lá? Não, aquele outro lá? Não, aquele lá dá para colocar uma equipe de soldado na mão dele, que isso aí vai ser um soldado. Nós, pelo menos a nossa geração, não foi ensinada, mas estava na Bíblia. Não foi ensinada. O destino oferecido pelo pai não foram condizentes com a realidade dos filhos. Você vê quando eles saem para a vida, o que aconteceu com Esaú? O que acontece com Jacó? Olha o que acontece com esses meninos, é tão sério, mas tão sério. É consequência da imaturidade, gente. As pessoas estão sendo lançadas, elas estão casando sem uma maturidade adequada. Elas vão amadurecer com seus 50, 60 anos. Quando já fizeram um monte de besteira. A imaturidade de Jacó causou o que nele? Primeira coisa, fuga. Uma pessoa fugindo de casa. Uma pessoa se escondendo da família. Uma pessoa buscando lugares distantes. Segura aí agora que eu vou falar um negócio pesado, tá? Vou falar um negócio pesado. Mas respira. Respira. Que você está em Deus. Respira. A imaturidade de Jacó, o que causou nele? Frustração num casamento feito no escuro. A primeira mulher de Jacó não era aquele que ele sonhou. O primeiro relacionamento dele não era aquele que ele sonhou. Sabe o que é isso? É resultado, sabe de quê? Imaturidade. Não estava pronto. Por que de muitas separações, de muitos divórcios hoje? É só por isso. É imaturidade. As pessoas não estão prontas. Precisamos salvar nossos filhos. Temos que salvar nossos filhos. Frustrado. Um trabalho sem resultado. O que é um homem imaturo? Um homem que não teve a correspondência da paternidade. Pergunta se ele é feliz naquilo que ele está fazendo. Pergunta se ele é feliz no trabalho dele. Pergunta se ele é feliz com o que ele faz.
frustração no trabalho. Porque ele sabe, dentro dele alguma coisa diz, poxa, eu mereço coisa diferente, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo outro, poxa, eu queria fazer aquilo, mas eu não consegui fazer. A imaturidade de Esaú. Estou falando dos dois. A gente dá muita atenção a Jacó, né? Mas Esaú também tinha promessa. O que causou nele? Uma vida nômade. Uma vida inconstante. O que é um nômade? É uma pessoa inconstante. Uma hora está aqui, fica insatisfeito, vai para outro lugar, está no trabalho, fica insatisfeito, some. Uma pessoa inconstante, começa a fazer um curso, daqui a pouco não quer mais, desistiu. Ele vai desistindo de coisas, a vida dele vai... Quando ele percebe, ele é um nômade, porque ele não para em lugar nenhum, não para em casamento, não para em relacionamento, não para em trabalho. E outra consequência, sabe o que é? A imaturidade fez dele um homem bélico, um homem de guerra. As guerras acompanham esse menino. É uma vida de guerra. Você percebe que quando ele vai encontrar Jacó, ele vai preparado para uma guerra. Preparado para uma guerra. Por quê? A falta da direção do pai fez dele um homem de guerra, vida nômade, um homem das guerras. A descoberta do destino profético, querido, depende de quê? Depende de algumas decisões que temos que tomar. Não tinha como eles voltarem para Jacó voltar para Isaac e devolver a bênção, ou Esaú trocar a bênção com Isaac. Não, já não tinha mais como fazer aquilo. Porque o tempo se passou. Outras coisas aconteceram. Eles já têm família. Como é que eles vão consertar uma situação dessa? Jacó, o que ele faz? Ele retorna para a sua origem. Ele decidiu, eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha origem. Espera aí, onde é que tudo começou a dar errado? Foi lá? Então tem que voltar lá. Foi dolorido para ele, foi dolorido para os dois. Você percebe a dor de Jacó em ter que voltar, o sacrifício que ele fez. Como ele se preparou. Ele precisava mudar daquela posição, ele estava numa posição. E para sair daquela posição, ele precisava pacificar o seu passado. Isso aí. O passado dele foi um passado de guerra, foi um passado turbulento. A turbulência da vida, da criação com os pais, das intrigas com os irmãos. Ele precisava voltar, ele tinha que pacificar o passado dele. Foi o que ele fez. E pacificando o passado, aí sim ele ia reencontrar o destino profético dele. Ele só encontra o destino profético dele depois que ele pacifica o passado, quando ele encontrou o irmão. O irmão ali agora representa
até o pai dele. Quando ele encontra o irmão, ele pacifica o passado dele. Ele bota uma pedra no passado dele. Aí dali para diante ele pode seguir em frente. É dali para diante que ele encontra o destino profético dele como nação, como pai de uma grande nação. Por que muitos homens não conseguem dar ou ter esse destino restaurado? Porque, querido, é uma explosão mental que precisa acontecer. Jacó só vai viver o seu destino profético, querido, quando ele pacifica o seu passado. E a mesma coisa acontece com o seu irmão Esaú, quando eles pacificam. Quando eles pacificam aquele passado turbulento deles. A verdade, querida, é que um pai imaturo não vai conseguir dar destino para os filhos. Um pai imaturo não consegue dar destino para os filhos. Um filho precisa de destino, querido, no mínimo em 3 áreas. Primeiro, casamento. Casamento. Depois, profissão. Escreve isso aí, você que é homem, escreve isso aí. E depois, vida espiritual. Sacerdócio. A imaturidade de Isaac, não podemos culpar só a mãe, porque a responsabilidade estava com o pai. A imaturidade cega uma pessoa em suas decisões. Uma pessoa imatura é um cego andando no meio da rua. Filhos imaturos vivem em busca de realizações que não acontecem. Eu estou em busca da felicidade, pastor, eu estou em busca, mas eu só consigo isso, aquilo. Você está em busca da felicidade ainda? Então você ainda não amadureceu. Porque filhos imaturos vivem em busca de realizações que nunca acontecem. E gera dificuldade e frustração. No caminho, entre o seu destino profético, o destino profético de Jacó, entre a pacificação do seu passado, Jacó teve um encontro com Deus. Você só consegue se você for com Deus fazer. Você só consegue se for em Cristo. Por isso que a Escritura diz: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos novamente. Adão era chamado de filho. Depois que ele sai do Éden, ele começa a perder a referência da paternidade. Em Cristo, querido, em Cristo está a recuperação da paternidade e do seu destino profético. O seu destino profético você só vai conseguir enxergar ele daqui para frente se você estiver em Cristo. Assim como Jacó, vai haver uma luta. Vai haver uma luta. Alguma coisa que te empurra para frente, mas muitas coisas que te empurram para trás. É quando você vai vencer. Fique de pé. Quero orar por você.
filhos maduros, amadurecidos. Não mais amadurecidos pelo tempo, amadurecidos no espírito, amadurecidos em suas almas. Põe a mão no teu coração. Eu acho que hoje nós somos Isaac. Muitos de nós somos Isaac. Muitos de nós também somos Jacó. E muitos de nós também somos Esaú. Já viu aquela pessoa que a vida dela é uma guerra? Onde ela está tem uma tempestade. É uma constância de guerras, turbulências. Muitos de nós, queridos, somos assim. Um pouco de Esaú, um pouco de Jacó, às vezes muito de Isaac. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra revela a verdade. E nós acreditamos, Senhor, na tua palavra. Senhor, mas nós cremos que tu tens o poder, Senhor, de restaurar. Senhor, restaurando nossas vidas, Senhor, nos fazendo homens maduros, mulheres maduras. Senhor, pessoas conscientes, ó Deus, de suas vidas. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos que hoje aqui estão, nós queremos, Senhor, declarar sobre a vida deles. Senhor, que daqui para frente, Senhor, serão pessoas maduras, amadurecidas, conscientes, meu Pai, conscientes das suas verdadeiras posições dentro do reino. Pai, em nome de Jesus, entrego todas as famílias, homens, mulheres e filhos. Senhor, queremos fazer uma declaração profética. Que eles estão na direção do seu destino, como filhos maduros. Os destinos, Senhor, dos teus filhos, eles estão na direção do destino, ouvindo a tua voz, a voz do Pai, a voz do Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala para alguém aí, amadurecidos, na direção do destino profético. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Deus te abençoe.